do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo. E começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa chamar-se-á casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava de sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade eu vos declaro, todo o que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, ser-vos-á dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Há gestos praticados por Jesus que nos assustam, um gesto simbólico. Afinal de contas, qual é a figueira que só produz folhas e nenhum fruto? O gesto de Jesus com aquela árvore era para falar de uma outra planta, aquela que ele encontrou em Jerusalém. A planta feita por Deus só tinha enfeite, só tinha flores, mas nenhum fruto. É o povo de Jerusalém, o povo que deveria produzir frutos de conversão. Como viver essa palavra tão exigente? Deixar que o Senhor nos purifique, que Ele dê uma varrida em nosso coração, o que é supérfluo possa cair e fique o que tem valor. Que nós não sejamos como uma figueira amaldiçoada, mas que a nossa vida produza efetivamente frutos de vida e de santidade. Jesus expulsa os vendilhões do templo, tudo. Depois Jesus volta e passam de novo perto daquela figueira e os discípulos veem que ela está seca. Então Jesus fez esse sinal. Ele amaldiçoou essa figueira que não deu frutos. Uma coisa rara, né? Mas Jesus fez isto. Ele fez para dar um sinal. Deus dá todos os dons de que precisamos. Mas se nós não usarmos esses dons, nós secamos, jogamos fora. E quando Deus vem buscar os frutos, Ele não encontra. Aqui é como a parábola dos talentos. Deus dá o talento. Se você esconde e não desenvolve, quando Ele vier buscar, pedir conta, não tem. Então Jesus fez esse sinal para dizer: o povo de Israel, destinatário primeiro da salvação, não quis receber Jesus, não deu fruto quando Jesus, o Senhor desta figueira, veio buscar frutos. Ele estava com fome. Então Jesus também, com fome do amor, ele vem até cada um de nós. E o que ele encontra? É uma boa pergunta para cada um responder. Será que ele vai encontrar naqueles a quem ele deu tanto dom os frutos que correspondem aos dons? Então você vê, por exemplo, ele vem até você que é um cristão batizado. Cadê as obras de amor, de caridade que você faz? Ele vem até, por exemplo, um padre, no meu caso, um bispo. Cadê as obras que você faz? Vai até um político. O que ele vai encontrar? Às vezes não encontra fruto bom em nós. Então vamos pedir ao Senhor a graça de dar os frutos necessários e correspondente às graças que Ele dá a cada um de nós. E no Evangelho, algumas figuras muito interessantes que Jesus usa para nós. Quase que ele compara
a nossa existência, a existência da nossa família, da sociedade toda, da igreja. Ele compara a uma árvore, a uma figueira. E esta árvore, ela só tem razão de ser se ela produzir frutos. Esta árvore, ela tem que passar aquilo que o fruto traz, que é vida. Ela tem que alimentar a vida. Assim, cada um de nós, durante a existência, enquanto vamos crescendo, vamos amadurecendo, a razão de ser desse presente, desse dom que Deus deu para mim e para você, o dom da vida, Deus não deu assim para que você possa simplesmente gastá-la, como bem entende, mas Deus nos deu esse presente com o desejo de encontrar fruto, que produzamos frutos, e fruto de vida. O fruto sempre alimenta a vida, frutos de vida, ou seja, que eu possa produzir fora de mim alimento e vida para os outros. Não apenas quando eu gero uma criança, tenho um filho, mas também e principalmente quando eu gero o gosto de viver para o outro, através do amor, através do cuidado, através da atenção, através do perdão. É tão importante perceber que na convivência humana, é na medida em que nós nos respeitamos, cuidamos um dos outros, nos ajudamos mutuamente, temos aquela ternura, aquele afeto, na medida em que nós superamos ofensas e perdoamos, é nessa medida que a gente produz vida, porque todo o contrário produz morte. Vocês sabem disso, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a indiferença, o egoísmo, produz morte, quase que rouba o oxigênio que respira uma família, que respira uma igreja, respira uma sociedade. Quando nós apenas olhamos o outro para ver seus defeitos, falar mal dele, odiar, guardar mágoas e ressentimentos, tudo isso é morte, é figueira seca. E tem pessoas que gostam de ser figueira seca, não produzir nada. De que me adianta viver meus 80, 90 anos se eu não produzo um figo de bondade, de amor, de perdão para ninguém? Se tudo em mim é agressividade, estupidez, orgulho, cobiça, Jesus passa e Ele quer colher algum figo da nossa vida. E diz o Evangelho, Ele foi, olhou, não havia nada, quando Ele voltou, a figueira tinha secado. Ou seja, ao longo da nossa existência, nós somos essa figueira que tem que crescer, produzir frutos, para que ao voltar Ele encontre esses frutos e a gente esteja florescendo. Não seja uma figueira inútil. Deus plantou você na terra, e Deus espera que você produza frutos. E muitas vezes nós, na nossa vida, como acontece na sociedade hoje, podemos transformar tudo apenas numa questão de negócio, de interesses pessoais, de lucro. Quando Jesus entrou no templo, Ele percebeu o tipo de figueira que tinha lá. Gente que explorava a religiosidade do povo para faturar, para ganhar dinheiro, vendendo milagres, vendendo graças, vendendo tudo isso. E Nosso Senhor expulsa esse pessoal porque Ele diz: eu quero que na casa de meu pai, esta casa seja casa de oração e não de negócios. A vida da gente é muito importante, a gente vai discernindo por onde vai o caminho de Jesus. Às vezes nós nos enganamos, pensamos que onde está acontecendo milagres, e a gente vê na televisão milagres para a direita, milagres para a esquerda, aí está Jesus. Milagre não é sinal garantido de que Deus esteja abençoando. Pode ser uma grande enganação, um grande perigo para nós, se não houver ali o amor, a caridade, se não houver ali a misericórdia, o perdão, não há presença de Deus, porque até o demônio faz milagres. Onde existem valores, onde existem frutos que produzem vida, aí está a presença de Deus. Pode não haver milagre algum e haver uma presença intensa de Deus, e pode haver um show de milagres e absolutamente não haver Deus. E como eu faço então para ser uma figueira que produz frutos? Aí Nosso Senhor diz para os seus discípulos: é importante que vocês tenham fé, uma fé tão forte, capaz de remover montanhas, uma fé na qual você viva o seu dia todo, desde que começa a manhã até a noite, uma fé pela qual você sabe que é Deus que pode ajudar você a não ser estéril, ao longo do seu dia a produzir frutos. Tenham fé de Jesus e vocês poderão remover montanhas, não apenas aquela feita de terra, feita de pedras, mas principalmente aquelas montanhas que impedem a gente de seguir em frente na nossa vida, que são as montanhas, às vezes, de nossos pecados, as montanhas, muitas vezes, de nossos sofrimentos, de nossas provações na vida, as montanhas, enfim, que não permitem para a gente ver a estrada em frente. É a fé que remove essas montanhas, é a fé que me faz perceber que para além daquela doença
até mesmo do meu pecado, Deus pode me fazer seguir em frente. Esta fé profunda num Deus que perdoa, num Deus que ressuscita, num Deus que nos faz vencer as tentações da vida, num Deus que me ajuda a ser honesto, a ser bom, a seguir a minha consciência com fidelidade ao longo de toda a minha vida. Tenha fé e você remove montanhas. E Jesus termina o evangelho de hoje dizendo para nós a importância da nossa oração. Tudo que você pedir ao Pai, Ele vai conceder para você. Mas a primeira coisa que peça ao Pai, seja o perdão. Nós não deveríamos nunca fazer uma romaria, vir até Aparecida para pedir um mundo de graças, normalmente graças de saúde, graças de um emprego, graças de sucesso, graças para fulano e para cicrano, sem primeiro ter aquela humildade de chegar diante do Pai e pedir: Pai, me perdoe, me purifique, limpe o meu coração. Se tiver alguma coisa de errado, alguma coisa de sujo, alguma coisa de desonesto, alguma coisa de malicioso, arranca de mim. É tão importante que esta comunicação com Deus seja feita com pessoas que são transparentes, estão livres dessas marcas negativas na vida. Então a primeira prece, súplica que devemos sempre fazer a Deus é essa: me dê o perdão dos meus pecados. Perdoado, eu posso, como os santos, interceder pelos outros, pedir as graças que eu necessito. Mas é importante que esta comunicação minha com Deus seja uma comunicação direta, de quem pode olhar a Deus, digamos assim, no rosto e falar: meu Pai, meu Senhor, me ajude. Ajude aquela pessoa, ajude aquele meu irmão e minha irmã. Em tudo isso, meu querido irmão e minha querida irmã, Nossa Senhora vem sempre como um grande exemplo para nós. Se fôssemos comparar Nossa Senhora a uma figueira, ela foi a mais bela de todas, porque ela produziu o melhor fruto. Bendito o fruto do vosso ventre. Deus encontrou fruto nessa mulher, e essa mulher nos deu Jesus. Ela que produziu o mais belo fruto, aquele que veio nos dar a vida em abundância, aquele que nos alimenta até hoje através da Eucaristia. Que ela interceda por você, para que a figueira da sua vida produza hoje um bom fruto, e quem passar por você possa pegar esse fruto, se alimentar e dar graças a Deus. Nessa palavra, o Senhor parece até um pouco bravo, né? Quando ele entra lá no templo, começa a expulsar aquelas pessoas que estavam agindo de má fé lá dentro, com falsidade, os cambistas e tudo mais. O Senhor vai nos deixar alguns segmentos. Um dos episódios que fala é daquela figueira que o Senhor disse que secasse tudo, e aí depois os discípulos passando por aquela figueira mais adiante viu que aquela figueira tinha secado, e aí Pedro fala, né? Nossa Senhor, olha lá aquela figueira, ela secou mesmo. E o que de fundamental o Senhor deixa para nós desse evangelho? Que olha, tende fé, que aquilo que você pedir de coração, sem você duvidar, você já o recebeste. Fala para Deus como se você já tivesse recebido. E é o convite para nós nesse dia. Aquilo que você precisa, aquilo que é a sua necessidade, aquilo que é a sua oração, aquilo que você tem anseio de falar para Deus, ou até mesmo de pedir, pede, fala, como se você já tivesse recebido, crendo de todo o seu coração que Ele é o Deus que pode te dar isso, que Ele é o Deus que pode realizar, que Ele é o Deus que pode amenizar, às vezes, toda a situação de dificuldade que você está vivendo, ou te dando força, te dando sabedoria, te dando alegria para enfrentar tal situação, para progredir naquilo que você deseja, para desenvolver bem tal projeto, tudo aquilo que está presente na sua vida e que você precisa fazer e que você precisa dar andamento, né? Na sua família, na sua escola, no seu trabalho, com aqueles que te cercam. E ele ainda termina dizendo assim, olha, pede que você vai receber. E se na hora de pedir você lembrar que tem alguma coisa ainda pendente, volta, se arrepende e volta de novo ao Senhor. Então, meu irmão, nesse dia, ao se deparar nesse momento de oração, onde você vai pedir e vai receber de todo o coração, se examina e se entrega ao Senhor, pedindo perdão e acreditando na sua misericórdia, acreditando no seu amor. Olha, o evangelho começa que Jesus Cristo foi ao templo e ele observou a realidade do templo. É interessante que no outro dia, quando Jesus vai e ele tem aquela ação, expulsa os cambistas, parece que Jesus está enraivado, com raiva. Mas não, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele tem uma consciência daquela realidade. Diz que ele foi antes e viu, observou.
Ele não tomou uma atitude sem pensar, sem meditar, sem orar. É interessante, não é de qualquer jeito. Ele foi, observou, viu aquela realidade que não condiz com a realidade da aliança com Deus. E no outro dia, passando, diz que teve fome. Ter fome é sinal de buscar a vida, de buscar. E viu aquela figueira, diz que muito linda, com folhas, vistosa, verde, maravilhosa. E meus irmãos e irmãs, lembre-se que a figueira é símbolo de um povo, representa uma nação. E era símbolo do povo de Israel naquele momento. Já era um símbolo do Antigo Testamento. E diz que Jesus se aproxima daquela figueira e não era tempo de dar frutos, outro sinal. Mas Jesus queria comer. E Jesus viu que estava muito linda aquela figueira com folhas maravilhosas, mas não tinha frutos. E ele amaldiçoou. É estranho, né, ouvir isso. Jesus amaldiçoar. Mas se a gente olhar essa passagem separada do momento do templo, não vamos realmente entender. Vamos mais uma vez pegar a palavra de Deus ao pé da letra. É engraçado, a gente ouve nos meios de comunicação, ouve aí o povo no dia a dia falando, está na Bíblia. Mas de qualquer jeito fala, está na Bíblia. E vai falando, está na Bíblia. Mas não pega, não faz uma leitura da Bíblia, uma leitura orante, olhando o plano de salvação do amor de Deus. E diz que depois daquele momento da figueira, Jesus chega ao templo. E de novo ele olha, observa aquela situação. E Jesus, ele fica indignado. O que está fazendo com a casa de Deus? Marcos, o evangelista, cita aí grandes profetas, Isaías e Jeremias. Isaías diz, a casa do Senhor é uma casa de oração. E Jeremias diz, não fazei da casa do Senhor um covil de ladrões. Diz que Jesus começa a expulsar os cambistas, a derrubar as mesas onde tinham as pombas, os criadores de pombas. É interessante que são dois símbolos, porque Jesus age dessa forma. O covil significa lugar onde se esconde os ladrões. Lá fora, tudo é lindo, perfeito na aparência, mas se esconde nas suas misérias. Lá fora, muito linda a aparência, discípulos caiados, mas dentro, uma sujeira, se esconde nas suas sujeiras, nas suas maldades. Nesse momento havia a exploração, somente dos pobres. Faziam o câmbio com exploração. É assim que o nosso mundo vive hoje. Vivemos escravizados pelo dólar, não é assim? Se o dólar subiu, também tudo sobe. E o povo fica o quê? Na necessidade. As pombas era sinal da simplicidade do povo, porque quem podia doar as pombas? Só os pobres. Lembre de José e Maria, levam Jesus ao templo e apresenta um sinal da simplicidade, um casal de pombas ou rolinhas. E as pombas era sinal dos pobres, dos humildes, que iam ofertar aquilo que tinha o simples. Então Jesus vai ter cólera. Jesus não vai aceitar essa situação, fazer da casa do Senhor uma casa de exploração, não um lugar de oração. E aí depois, que Jesus sai do templo, passa de novo e olha no outro dia a figueira que está seca. Eu disse, olha Senhor, a figueira está seca. E aí, meus irmãos e irmãs, olha o símbolo da figueira e do templo. O templo de Jerusalém era muito bonito por fora, né? Era lindo. Os muros altos, com as pedras limpas, maravilhosas. Diz que era lindo o templo. Mas por dentro não estava servindo ao Senhor. Está vendo a aparência? A figueira linda, mas não tinha frutos. Quem não dá frutos se torna estéril na sua fé. E aí no final Jesus nos ensina com a sua oração. O cristão deve viver uma vida de fé. Não é assim? Fé, oração e perdão. É 3 pilastras para a vivência do cristão. Fé, oração e perdão. A fé que é inabalável, a fé que passa pelas dificuldades e a dores, que não nos afastamos de Deus nem da nossa igreja. Essa fé que leva uma vida de oração. Devemos, meus irmãos e irmãs, sermos homens e mulheres da oração. Colocar nosso joelho no chão. E depois a oração, ela deve dar frutos. E ser homens e mulheres também do perdão. Sem perdoar, meus irmãos e irmãs, a nossa oração será estéril. Sem perdoar, sem viver a caridade, sem viver a justiça, a nossa oração só vai ter boniteza. Às vezes é muito bonito ouvir aquela oração maravilhosa, mas é igual a figueira, aquelas folhas, mas não tem frutos. Então viva uma vida de oração. Acredite que podemos transformar
a nossa vida e a vida daqueles que sofrem. Mas sejam também fiéis à justiça que Deus nos convoca, a viver a justiça, o amor, a dignidade. Por tantos trabalhadores, pescadores e pescadoras, tantos homens e mulheres que são feridos na sua dignidade do trabalho, são escravizados pela injustiça, pela ganância do dólar, do dinheiro. Não vamos perder a nossa esperança, meus irmãos. Sejamos homens de oração, mulheres de oração. Vamos dar frutos de alegria, frutos de amor, frutos de verdade, frutos de justiça e frutos de perdão. Que hoje possamos agradecer a Nossa Senhora por nos dar essa chance de ouvir o Senhor. Fazei tudo que Ele vos disser. Jesus vai no templo e observa o que ali tem. Depois ele retorna para Betânia, dado já o adiantar da hora. E ele vislumbra uma figueira e deseja degustar ali do fruto, mas não encontra fruto, porque não era tempo de figo. E Jesus amaldiçoa. Se a gente for refletir ao pé da letra esse evangelho, a gente vai perguntar, mas como que Jesus vai amaldiçoar uma figueira porque não tinha figo, se não era tempo de figo? Que mal tem a figueira? Mas a figueira aqui, ela tem uma linguagem simbólica, é um simbolismo profético do povo de Israel. A figueira, pela sua beleza, pela sua ramagem, às vezes engana. E o povo não estava preparado para os frutos recebidos por Jesus, não estava preparado para receber Jesus e nem o aceita. E que no decorrer da história ainda age de uma maneira errada, equivocada, explorando o povo e a fé do povo através de doações e rituais do templo. E é exatamente isso que faz com Jesus. Tome a atitude radical de derrubar os cambistas, as coisas dos cambistas, de destruir tudo ali, porque aquilo ali tinha transformado em algo realmente abominável. O templo, que deveria ser um lugar de oração, de manifestação da fé, de agradecimento a Deus, um espaço onde as pessoas pudessem fazer uma experiência do grande amor de Deus, tornou-se um verdadeiro comércio desenfreado. Ter o templo, mas não ter o espaço e as condições propícias para experimentar a fé, para expressar o sentimento de fé, que importância tem o templo? A atitude de Jesus mostra que aquela religião se tornou estéril, não trazia mais nada de benéfico para o povo, que aquela exploração através do comércio não tinha nada de agradável a Deus nem ao povo. Isso precisava ser mudado. E qualquer atitude, de uma forma mais séria, causa na estrutura que beneficia disto uma certa preocupação. E é essa preocupação que as autoridades têm. Já o desejo de destruir aquele homem, de condenar à morte aquele homem. E Jesus chama a atenção nossa no Evangelho para a vivência da fé e da oração. Quando Pedro diz a Jesus, olha, a figueira que amaldiçoasse secou. Olha, tudo que você pedir na oração, com fé, você consegue. A oração é um remédio para muitas doenças. A oração feita com fé já é a certeza de receber aquilo que precisamos, que necessitamos. E Jesus usa uma comparação que humanamente é até impossível, transportar uma montanha para o mar. Ninguém fez isto, mas no sentido de que, diante da fé e da sinceridade no pedido da oração, é possível realizar aquilo que de repente, humanamente olhando e vendo, é quase que impossível. Porque quem responde ao pedido daquele que reza com fé é o próprio Deus. E para ele tudo é possível. E Jesus chama a atenção também para a oração. Quando você rezar, você também perdoa, para que os seus pecados também sejam perdoados. Então é importante que a comunidade cristã tenha essa consciência para viver bem a proposta de Jesus. Rezar com sinceridade, com fé, com pureza de coração, pedir aquilo que realmente de fato necessitamos, mas lembrar também que num convívio social sempre há dificuldades, é preciso perdoar. Aquele que reza, mas não perdoa, precisa fazer um grande processo de conversão na vida.
A vivência comunitária exige da gente também essa abertura para a reconciliação, para o perdão. E perdoando, seremos também perdoados por Deus. É importante que a gente tenha um espaço, um templo para encontrar, para rezar, para agradecer, para manifestar o sentimento de fé. É importante, sim, que a comunidade também tenha consciência que ela é responsável pela manutenção do templo, para que ele possa ser realmente acolhedor, para que todos aqueles que venham sejam realmente bem acolhidos e participem de uma maneira confortável. Tudo isso é muito importante, mas não adianta ter templo se não tiver a fé convicta e não tiver a disponibilidade para o perdão. Que Nossa Senhora nos ajude a vivenciar essa proposta de Jesus. Ela que esteve aberta ao projeto do Pai, ela que acolheu Jesus no seu ventre e caminha conosco nas nossas dificuldades, que ela realmente nos leve cada vez mais a tomar consciência da nossa missão como verdadeiros cristãos no mundo de hoje, para que possamos ajudar a transformar a realidade e que a experiência de vida nos vai levando a dar testemunhos que ficam marcados para sempre no coração e na história das pessoas. Hoje, a palavra de Deus que chega até nós nos fala de dois assuntos. O primeiro, Jesus estava com fome. Chegou perto de uma figueira, muitas folhas, não encontrou nenhum frutos. E então, o que ele disse? Que essa figueira, quando é que vai produzir frutos? E o segundo momento é que Jesus chegou ao templo, estavam lá pessoas fazendo do templo casa de jogo, de comércio, e ele derrubou todas as bancas e expulsou aqueles vendilhões com um chicote na mão. A figueira, ele não encontrou frutos, e do templo expulsou todos do templo. Quando se fala da figueira, é a fome. Jesus sentiu fome por cada um de nós. A fome é uma situação da nossa natureza física. Agora, o símbolo desta figueira são vários, cheios de simbolismo, uma linguagem muito rica para formular para nós a figueira estéril. Essa figueira mostra primeiro a fome. Sabemos que o nosso corpo e o nosso espírito se alimentam. Muitas vezes nós damos conta do nosso corpo, nos alimentamos com a comida do dia a dia, o pão do dia a dia, mas a maioria das vezes nós esquecemos de alimentar o espírito. Então daí a gente vê pessoas que têm um corpo forte, pessoas que têm um corpo fraco. Pessoas que têm um espírito forte, pessoas que têm um espírito fraco. Quanto ao corpo, não preciso nem falar, mas o espírito, vou lhe dar algumas dicas quando o espírito é forte. Ele não desanima, ele tem coragem, a palavra que sai dos seus lábios são palavras de esperança, são pessoas que sempre estão querendo unir, fazer as pazes. Quem está assim, feliz e alegre, um semblante, um sorriso, está com o espírito forte. O exemplo do espírito fraco é uma pessoa desanimada, triste, deprimida, sempre parece que está com raiva, não está gostando das companhias, passa o dia reclamando, pede até a Deus que passe logo este dia. É o espírito fraco. E muitas vezes essa fraqueza do espírito chega até o suicídio, chega à dor, chega à agonia. Por isso, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E esse espírito é alimentado pela palavra que nós estamos jogando para você, proclamando para você, e também alimentado pelo pão da Eucaristia. Outro assunto, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Por quê? Então ele expulsa exatamente porque eles estão explorando as pessoas, enganando as pessoas. E nós não podemos usar da religião em benefício próprio, nem tampouco enganar. Ora, se enganar é ruim, imagine enganar a pessoa em nome de Deus. Foi o que aconteceu. E Jesus expulsa todos do templo. Estavam faturando em cima da mentira, do enganar, sobretudo os mais pobres. E também ele quer nos chamar a atenção de que, no mesmo tempo, essa palavra, quando ele expulsa do templo, é querendo que nós tenhamos um coração aberto, também ao nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Às vezes nós profanamos também o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso, gente amiga, a palavra de Deus hoje, com esses dois assuntos,
quer trazer para nós mais força. Primeiro, a fome que nós temos que alimentar o nosso espírito. Segundo, o templo. O templo, a casa de oração, e o templo que é o nosso corpo. Prestemos bem atenção nisso, que a palavra de Deus quer fazer, porque nós evoluamos tudo isso para ter sempre a grandeza de Deus na nossa vida.